Boa tarde. Que Jesus continue a nos abençoar, a nos inspirar, a todos nós, e que mantenhamos esse clima de paz, não só daqui e agora, mas para os próximos dias, de preferência todos eles. Vamos conversar um pouquinho. O Rubens me disse, quando subi a escada aqui, fique à vontade. Umas 4 horas está bom, né? Mas vamos fazer com que essas próximas 4 horas transcorram como se fossem 50 minutos, para que não cansemos tanto. Volto a dizer que é uma alegria poder participar com vocês e agradecer pelo carinho que vocês demonstram, pelos abraços que recebemos, e pedir desculpas se não consigo devolver na mesma intensidade. Desculpe-me se porventura alguns que me disseram assim, você se lembra de mim? Eu disse, não. São várias pessoas, a gente acaba se confundindo um pouco. Então me desculpem se porventura pode ter parecido uma falta de atenção da minha parte. Mas o tempo vai passando, os anos vão chegando, a memória vai falhando também. Mas eu agradeço de coração esse carinho com o qual vocês me recebem. E a proposta da conversa agora à tarde, sobre a família como a base para a construção da sociedade, eu creio que já foi muito bem falado aqui, né, ao longo desses 3 dias. Cada pessoa, cada palestrante trouxe aqui um viés, trouxe aqui uma fachada desse elemento fundamental que é a célula máter da sociedade, a família. Porque se observarmos uma sociedade, ela é composta por essas células, por essas famílias, de forma tal que a sociedade ela reproduz o que é a soma ou a maior parte da forma de ser das famílias que a compõem. Assim, se a sociedade é conservadora, é porque a média das famílias que a compõem também é conservadora. Se ela é liberal, da mesma forma, é porque a média das famílias que a compõem são liberais. Se a sociedade se nos parece um tanto confusa, é porque as famílias, em média, que as compõem, também estão confusas. Se parece-nos que a sociedade vive no desamor, é porque as famílias que a compõem, em média, também estão no desamor. E isso, creio eu, é que tenha chamado a atenção de um espírito que escreveu uma obra, dentre várias outras boas obras que tratam do tema, escreveu uma obra pela psicografia de Raul Teixeira, chamada Vereda Familiar. Uma obra da década de 90. Eu tinha lá uns 12 anos quando li essa obra. E quando ela vai introduzir o assunto, ela vai dizer o que a motivou a escrever essa obra. Dona Teresa de Brito, o espírito, uma senhora que numa das suas encarnações, na última encarnação, foi mãe de 11 filhos. Aquela mãe experiente. E no mundo espiritual, diz ela era procurada por pessoas encarnadas em desdobramentos pelo sono. Ela era procurada por pais, por mães, que reclamavam da rebeldia dos filhos. Procurada por filhos, filhas, que reclamavam do amoletamento dos pais. Procurada por casais, por maridos, esposas, que reclamavam da indiferença de um para com o outro. Então entendeu ela que era necessário refletir um pouco mais sobre os caminhos da família. Porque dizia ela que se essas famílias estavam com essas características, a sociedade estaria da mesma forma. E que já era hora de todos nós pensarmos a respeito
da sociedade a respeito da família como elemento que reflete na sociedade, conforme vemos na questão 774 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem que quis Deus que as pessoas se amassem, por isso a família seria a base da sociedade, porque o amor da família é que poderia ser o elemento de amálgama para ligar as pessoas no amor social. E na questão seguinte, na questão 775 do Livro dos Espíritos, pergunta-se qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os Espíritos responderam: um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo. Vejamos que com essa resposta nós entendemos que a família é o local onde exercitamos a individualidade sem individualismo. Se o relaxamento dos laços de família representa um aumento do egoísmo, significa então que o aperto ou apertar, dos laços de família traria-nos o altruísmo, porque talvez na família é que nós possamos desenvolver a contribuição, a ajuda recíproca dos seus membros pelo exercício do amor. E se esses laços forem afrouxados, o egoísmo vai campear. A família, como esse elemento formador e transformador de sociedade, pode não mais existir e passa a ser tão somente uma comporta reencarnatória, onde se abrem as portas para que as pessoas nasçam, para que os espíritos aqui renasçam, ou aqui para cá retornem. Então essa é a ideia contida nessa questão 775, que os laços de família são os elementos fundamentais para a vida em sociedade. E está justamente essa questão na lei de sociedade, mostrando-nos que a sociedade, então, é a nossa grande família. A sociedade, então, é aquela família universal, em que temos responsabilidades como membros para fazê-la melhor. É aquela família universal que o Cristo nos indicou quando em casa de Pedro é procurado por sua mãe e pelos seus irmãos. E lá dizem a ele: tua mãe e teus irmãos estão a te chamar lá fora. E Jesus faz a pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E imediatamente ele mesmo responde, apontando para todas aquelas pessoas: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, é minha mãe, são meus irmãos. Muitos disseram que com essa passagem Jesus estaria distanciando-se dos laços da sua família e rebaixando-a ao nível dos estranhos. Mas pelo contrário, Jesus estava elevando os estranhos ao nível da sua família, por entender que o sentimento de família transcende a consanguinidade, que o sentimento de família é um amor que, elaborado na família, treinado na família, desenvolve-se e abarca a todos da sociedade. Por isso os Espíritos colocam os conceitos de família, questões 774, 775, 776, na lei de sociedade. Porque é o elemento base da sociedade. Não interessa a forma que se tem a família. Não interessa se são famílias unicelulares, unicomponentes, se são famílias agregadas, se são multicelulares, não interessa. Não interessa se há instituição de um casamento, se há pura e simples a convivência. A família é a reunião daqueles que têm um amor em comum,
um amor um pelo outro, uns pelos outros. E é esse o sentimento que deve permear também as nossas ações na sociedade. Em tese, quando se começa uma família? Em tese, começa-se quando duas pessoas se unem. Quando duas pessoas, podemos dizer, se casam. E entendamos por casamento a união entre as pessoas. Não necessariamente uma instituição, mas a união entre pessoas. Porque essa é a definição que os Espíritos dão para o casamento. É a questão 695 do Livro dos Espíritos. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? E eles respondem, é um progresso na marcha da humanidade. A união entre dois seres. Que casamento, quando dissemos, leva-nos a uma ideia de institucionalização. Mas também casamento como a união pura e simples de dois seres. Se levada às bancas de César ou se levada às raias da religião, não vem ao caso. A união entre dois seres. Começa-se aí. E na questão seguinte, a 696, pergunta-se qual seria para a sociedade o resultado da abolição do casamento. E eles respondem, o retorno à vida animal. Vejam que coisa interessante. Vejam que duas questões interessantes sobre a união de pessoas, sobre a formação da família. Um progresso, a união, o casamento, a união, um progresso na marcha da humanidade. Mostrando-nos que não é pura e simples uma atração, é uma união. E não é para fins exclusivos, perpetuativos, entre aspas, da espécie. Não. Não é somente para abrir portas para a reencarnação, é também uma escola de aprendizado e de autoaprendizado, de aprender sobre si mesmo. Quando colocam na questão 696 que o relaxamento, o resultado da abolição do casamento, ser-nos-ia um retorno à vida animal, é porque o casamento é mais do que reflexos e instintos. É mais do que fruto de uma vontade pura e simples. Os animais se ajustam, copulam e seguem. O casamento não. A união não. Não é pura e simplesmente para exercício dos instintos e dos reflexos perpetuativos. Mas a união entre dois seres para, na convivência, aprenderem um com o outro e abrirem o espaço para que almas outras possam chegar e também aprenderem. O casamento, ele é fruto de uma maturação de consciência. E entendamos mais uma vez, não me refiro ao casamento, instituição, à união. A união entre pessoas, nesse aspecto, é fruto da maturidade, que em tese, desenvolver-se-ia por um processo. Normalmente, ou naturalmente, as pessoas se conhecem, se enamoram, assumem um compromisso, no rito social, um noivado, se casam e depois têm filhos. Em tese seria isso. Embora na prática pode mudar um pouco. Tem filhos, se casam, namoram, se der tempo se conhecem. Não quer dizer que é regra, mas há um estágio de maturação. Por quê? Porque o casamento é a união entre duas pessoas que vêm de locais diferentes, que vêm de culturas diferentes, hábitos diferentes.
processos educacionais diferentes. E nas diferenças vão se harmonizar. Pressupõe-se que aquela fase que antecede ao casamento, a união, é a fase de conhecimento de um e outro. É a fase de adaptação dos quereres. É a fase em que se desenvolve o sentimento, fixa-se o sentimento, consolida-se o sentimento. Depois uma outra fase em que essa convivência, esse namoro, ele amplia um pouco, e aí duas famílias começam a se namorar. Porque já não é mais só o namorado, o noivo, a noiva, já é a família do noivo e a família da noiva. Já começa. Porque através daquela união, de certa forma, aproximam-se duas famílias. Mas mantendo as diferenças. Essa fase é para isso. Por isso, há uma necessidade de um prévio momento de convivência. Não é de experiência, é de convivência. Não é incomum a noiva, a mãe da noiva, chegar para a filha e dizer assim, uma mãe da noiva mineira, minha filha do céu, mas você vai se casar com esse rapaz? Vocês dois brigam o dia todo. E ela diz assim, mineiramente, pode deixar. Tudo junto. Pode deixar. Quando nos casarmos, eu mudo ele. E a mãe do filho, do noivo, diz assim, meu filho, você vai se casar com aquela moça, vocês dois brigam o dia todo. E ele diz o que para ela? Eu mudo ela. Mudela, eles conseguem. Ele a transforma no que ele era, ela o transforma no que ela era, diferente do mesmo jeito. Por isso a fase que antecede ser importante, e não pode ser relegada a um segundo plano, porque é ali que vão se ajustando os detalhes. A fase do namoro é aquela fase agradável, sonhadora, Alice no País das Maravilhas. Vive-se de expectativas. A forma de convivência de um casal de namorados é interessantíssima. Há uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, exceto o casal de namorados. Porque quando você vê um casal de namorados ao longe, você fica em dúvida. São dois? É um? Não, são dois. Não, é um. Porque são grudados, são indissociáveis. E só quando chega perto é que você identifica duas pessoas, por duas vozes diferentes. Porque visualmente ainda continuam grudados. São incapazes de sair da sala e ir à cozinha senão abraçados. E a porta que se vire para dilatar o portal para que eles passem. Vão a um restaurante para um jantar romântico, numa mesa um por um, que mal cabe um, sentam os dois lado a lado. E movimentam só as mãos, porque não tem espaço para os braços. Veja. Um presente de casal de namorados, uma gargantilha, um brinco, uma camisa, um vestido, uma calça. Se casam, vão ao restaurante e se sentam frente a frente, porque está muito apertado, chega para lá. O presente é altamente utilitário. Um micro-ondas, um edredom de casal, altamente utilitário, nada pessoalizado. A fala de um casal de namorados é uma coisa melosa.
chega a quase que gungunar, e não se fala. E aí fala, ô coisinha aí, trenzinho, ô neguinho, essa coisa, benzinho. Depois, casam-se, e mineiramente, aquele benzinho vira um trenzinho. Aquele trem. Vejam, por isso é importante essa fase, para ir se percebendo, para ir percebendo os sentimentos, para ir tendo essa convivência. Porque muitas vezes me vêm algumas dúvidas de por que quanto mais próximas as pessoas são, mais indiferentes elas se tornam. Porque quanto mais íntimos, mais apartados nós vamos ficando. Por que que esse casal de namorados, não todos, mas por que que esses casais mudam essas relações? Por que se distanciam? É a rotina, respondem. Porque vai caindo no dia a dia, na condição rotineira, e a gente vai se acostumando. E aí eu me pergunto, o que é rotina? E a resposta que quase sempre me vem é fazer sempre a mesma coisa, ou fazer a mesma coisa sempre. E aí cai num automatismo na rotina. E aí me vem a letra de uma música, que óbvio eu nunca vi o pessoal cantando, porque é uma música dos anos 70, nem nascido eu era. Meu pai que me contava essas coisas. Que diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde é que está a rotina nessa música? Qual parte dela indica a rotina? Todo dia ela faz tudo sempre igual? Não. A rotina nessa música está no sorriso pontual. Porque nós só sorrimos quando temos vontade. Ele não pode ser de hora marcada. O sorriso de hora marcada é sentimento empastelado. E sentimento não se trabalha por hora, por momento. Então eu comecei a pensar que a rotina, na verdade, é quando reduzimos a convivência a uma pasteurização do sentimento. Não entendendo que o sentimento se modifica todos os dias. Não entendendo que o sentir, o gostar e o amar é uma descoberta diária. É uma alimentação diária. Então, quando eu tenho um sorriso pontual, eu estou cumprindo uma obrigação de gostar da pessoa. Eu estou cumprindo apenas um dever. E não estou exercitando um sentimento. E talvez, isso pode explicar o porquê de alguns esfriamentos das relações de namoro, daquelas relações já longévolas de casamento. É tão comum nós acharmos que a proximidade pode gerar o distanciamento, e que é natural, porque muito aqui na nossa região, você passa pela rua, cruza com uma pessoa que você conhece, mas pensando em outras coisas não a percebe, e ela percebe e diz assim para a gente: psiu, você não vai me cumprimentar não? Você dormiu comigo por acaso? Quer dizer, quem dorme junto não se cumprimenta quando acorda. Ou seja, marido e mulher não tem que se cumprimentar? Cada um vai para o seu canto? Companheiros não tem que se cumprimentar? Cada um vai para o seu canto? Nós já arraigamos essa ideia de que já estamos ali juntos. Uma vez um amigo, que na sua época solteira, lá da minha cidade natal, que eu vi que tem conterrâneos aqui, São Gotardo, uma megalópole, contando conosco os conterrâneos, quando vamos para lá, a população quase dobra, ou triplica.
Mas um amigo que, à época de solteiro, ele era assim, um corpo atlético, né, bem estruturado, aquele corpo ao estilo grego. E eu me mudei de São Gotardo, já há quase 30 anos, e tempos atrás encontrei-me com esse amigo, com aquela beleza do Buda de estátua. E ele, conversando com ele, lógico que não dá para não espantar-se com a mudança que eu ouvi, e depois de 20 e tantos anos novamente eu vi. E aí eu disse, pô, você deu uma enchidazinha, né? Ele disse assim para mim, eu já casei. Eu falei assim, mas precisa conservar o casamento. Ou seja, eu me cuidei, agora já estou casado, dane-se, posso me engordar. Ou seja, a teoria do colchão amarrado, que simplesmente fica a transformação depois que se casa. Isso é o elemento da convivência que precisa ser pensado. Esses afrouxamentos dos sentimentos acabam gerando esse tipo de postura, o distanciamento, a indiferença, que é o antagonista do amor. Já que o ódio, dizia Chico, é o amor ensandecido. A indiferença é o antagonista. Amo, não mais sei que existe. E assim vai acontecendo. E talvez isso seja, o que Dona Teresa de Brito disse, da indiferença dos casais que a procuravam. Porque não alimentaram e não alimentam aquele sentimento do nascimento da relação. Por isso a importância de, num primeiro momento, a convivência a dois. Treinar a dois para depois, em 3, em 4, em 5, em 10, como no caso lá da minha família, da minha mãe conosco. Porque nós temos hábitos diferentes. O marido só dorme se for na escuridão total. A esposa tem que ter uma luzinha em algum lugar. E ele detesta aquela luzinha porque ele tira o sono. O marido mal consegue dormir com um virol. A esposa, senão com 3 cobertores. O marido adora dormir assistindo televisão. A esposa detesta qualquer barulho para dormir. O marido adora tomar café enfiando pão na xícara. A esposa detesta olhar isso. E vão conviver. Estou falando de coisas simples, porque temos os outros elementos psicológicos e emocionais da relação. Mas só esses já são suficientes. E terão que se harmonizar. Não uniformizar. O marido que quer escuridão total e a esposa penumbra, acaba que o marido se acostuma com a máscara para dormir, e ele fica na sua escuridão, ela fica na penumbra, e os dois estão juntos. Aprende a colocar um fone de ouvido, e assiste a televisão, e a esposa no silêncio pode dormir. Utiliza uma invenção milagrosa para resolver o virol e os cobertores, o edredom, que pesa como o virol e aquece como um cobertor, e se ajeitam. O marido continua molhando o pão no café, mas de costa para a esposa. Ou seja, se harmonizam nessas diferenças. Sem falar nas diferenças maiores, das manias, dos gostos. Porque o ser humano, ele é idiosincrático. Ou seja, não reage da mesma forma ao mesmo estímulo. E o casal são 2 seres humanos, idiosincráticos. Quando vemos no Gênesis bíblico,
deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à mulher, e formarão os dois uma só carne, não significa uma só pessoa. Um conjunto, com as duas partes, sem individualismo, mas com a individualidade preservada. E nessa relação conjugal, então temos o amor, que pode ser entendido como um sentimento, como cantou-nos o apóstolo Paulo na sua carta primeira aos Coríntios, lá no capítulo 13. Ou pode ser uma sensação, como nos cantou ao escrever o poema Cântico ao Amor, Luís de Camões, lá no século XVI. O amor-sentimento é aquele amor de Paulino que diz que o amor não se ensoberbece, que o amor não arde em ciúmes, que o amor tudo ama, que o amor tudo crê. O amor-sensação é aquele amor de Luís de Camões, quando ele dizia que o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andando por entre as gentes, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar nos corações amizade, se tão contrário a si é esse amor? Qualquer semelhança com a música Monte Castelo não é mera coincidência. Ctrl C, Ctrl V. E essa foi a maestria de Renato Russo. Fazer o Ctrl C, Ctrl V. Foi lá em Paulo, Ctrl C, Ctrl V no sentimento. Foi em Luís de Camões, Ctrl C, Ctrl V na sensação. E trouxe os dois, para dizer que nós amamos. Com o sentimento, amamos com o epitélio também. Que sensações e sentimentos se associam. E que é preciso alimentar tanto o sentimento quanto as sensações. A paixão como verniz de uma madeira muito resistente, ou seja, a paixão que enverniza o próprio amor. Mas, por outro lado, Gibran, Khalil Gibran, no livro O Profeta, perguntaram a ele, pediram a ele, fale-nos dos casais. E ele disse, maridos, esposas, amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Dai um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas numa perfeita harmonia. Esse uma só carne não é uma só pessoa, são duas pessoas que se harmonizam, que unem-se nas diferenças e convivem, e aprendem, e crescem e se preparam. Se preparam para abrir as oportunidades para a chegada daqueles seres que, por ora, ainda não tem outro meio de chegar à encarnação senão pelas vias biológicas. E esses, então, marido e mulher, abrindo as comportas reencarnatórias, se transformam em pai e mãe, sem deixar de serem marido e mulher. E chegam-nos os filhos, aquelas coisinhas mais lindas do mundo, aqueles trenzinhos, aquelas coisinhas
que faz com que pai, mãe e principalmente avós se transformem e percam até a racionalidade em nome de um amor. Mas esses filhos, embora possam se parecer com os pais, não são as extensões dos pais. São seres outros apartados que vieram para uma convivência e um aprendizado, que os Espíritos nos dizem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para reatar os compromissos anteriormente desfeitos. O Espírito frequentemente, não é constantemente. Porque na família temos espíritos que nos são conhecidos, temos espíritos que nunca ouvimos falar deles. É a primeira vez que nos encontramos. Mas frequentemente são os já conhecidos. Então a família, nesse momento, se transforma numa escola de convivência, para o aprendizado de todos. Pais ensinando, filhos ensinando. Como filhos ensinando? Sim. Eles estão chegando agora do mundo espiritual muito mais sabedores das novidades de lá do que nós, que já estamos aqui há um certo tempo, no meu caso há 18 anos. Nós sabemos mais do mundo daqui, porque estamos aqui há mais tempo do que eles. No meu caso, 52 anos. E aí vamos aprendendo, orientando-os, os pais orientando os filhos, e os filhos dando lances para que os pais aprendam. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, temos uma pergunta que, desculpe-me os demais mineiros, eu sou mineiro, então eu posso falar um pouquinho. É uma pergunta mineira, a questão 919. É uma pergunta que quer o melhor resultado com o menor esforço. É o nosso estilo. Para que coisa custosa, se pode ser mais simples? E a pergunta é isso, porque pergunta-se qual é o meio prático. O que é prático? Fácil. Qual é o meio prático e eficaz? Simples e que dê resultado. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E disseram, um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. E uma das formas de autoconhecimento é a convivência com o semelhante. Não é somente pela autoanálise, é também a convivência com o semelhante. Porque ali nós podemos aprender sobre nós mesmos pelas nossas reações às ações deles, dos demais. A convivência é uma escola bendita, que nos ensina a enxergar-nos a nós mesmos, pela forma que eu vou agir. Em casa e na rua, como nós somos. Na rua, por favor, muito obrigado. Não há de quê, é você primeiro, não seja por isso. E em casa, cala, quieta, senta, some menino. Quem nós somos? O de casa ou de fora? Em casa nos mostramos como somos, na rua como queremos que os outros nos vejam. É a escola bendita. E podemos aprender nessa convivência. Não ele, meu filho, criancinha, me ensinando, mas eu me observando nas minhas reações em função das ações praticadas por eles. Permita-me um exemplo pessoal. Já faz um tempinho, estávamos eu, minha esposa, meus 2 filhos, almoçando em casa. E o meu filho, naquela época, criancinha, sei lá, 6, 7, 8 anos, não sei. E ele foi pegar uma garrafa de suco, uma jarra de suco. E naquela criança não tem uma noção de espaço muito bem definida, e foi pegar a garrafa, esbarrou no meu copo, meu copo caiu.
e o suco que estava no copo veio assim serpenteando a mesa e caiu inteiramente no meu colo e me deu um banho de suco. E a minha reação de pai foi qual? Presta atenção no que você está fazendo, menino. Você não está vendo que eu estou aqui? Você me molhou todo? E aí foi aquela cantilena paterna de pseudo-autoridade. Passado um tempo, não sei quanto tempo, saímos, eu, meus 2 filhos e minha esposa, e fomos a uma pizzaria na cidade de Patrocínio, que hoje já não existe mais a pizzaria. E o casal de amigos tinham 2 filhos, pequenos também. E um filho desse casal de amigos pegou uma garrafa de refrigerante de 2,2 litros e foi colocar num copo descartável de 200 ml. E foi mais ou menos isso que vocês imaginaram. O copo virou, o refrigerante junto, e caiu no colo de quem? Meu. E me deu aquele banho de refrigerante, bem mais grudento do que de suco. E o pai desse menino se lançou na imediata ação, dizendo que absurdo meu filho, chamou a atenção do menino, e eu, já não mais dentro de casa, na rua, disse, isso acontece. E o meu filho imediatamente olhando para mim me disse, com o filho dos outros, toma. De lá para cá, já virei um celeiro de refrigerante nas calças, nas camisas, e aprendi. Esse é o aprendizado da convivência no lar, que pode ser oportunizado pelos filhos, não de forma cognitiva, mas pelo acontecer das situações e as nossas reações. E podemos aprender sobre isso. Mas, em regra, nós, os pais, é que ensinamos os filhos, educamos os filhos. E esses filhos que se nos chegam, o primeiro processo é percebê-los, embora a nossa cara, obviamente melhorada, porque tudo evolui. Sorte minha, né, que meus filhos evoluíram. E parecem muito com a mãe, então estão muito melhores do que eu. E a gente, nesse processo, percebê-los apartados, diferentes de nós, e não partes nossas. E sobre isso, Khalil Gibran também dá a sua sugestão, quando se pede no mesmo livro para que ele fale dos filhos. E ele diz então, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Por mim, ele leu a questão 167 do Livro dos Espíritos para escrever isso. Porque ali ele trata total apartamento desses filhos. Em retorno, vindo através de nós, mas não de nós. E ele acrescenta um indicativo da missão dos pais em relação aos filhos, no processo educativo. Diz ele, vós pais são arcos, vossos filhos flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, e arremessai vossos filhos rumo à eternidade, que é muito mais do que o espaço da nossa casa, que é muito mais do que quando se casam, dão um jeito de fazer um puxadinho lá no quintal para que eles morem lá perto, ou dão um jeito de comprar o lote do lado para ele construir ali, ou rumo à eternidade, cada um seguindo o seu caminho, amparado no aprendizado da convivência do lar. Os filhos não são iguais? Óbvio que não são. São espíritos diferentes,
têm características diferentes, embora educados da mesma forma e no mesmo meio. Não é regra, não é regra, mas normalmente o filho mais velho é mais introspectivo, é o filho da paciência, porque é o filho que nasce quando pai e mãe nada entende de ser pai e mãe. Se você quiser saber quem é o mais velho, você pergunta assim: quanto tempo você ficou com um coeiro? 1 mês é o mais velho. Porque o primeiro filho, se ele cogitar da possibilidade de, quem sabe, um dia pisar descalço no chão, a mãe dirá: você vai ficar doente, nem pense nisso. O segundo filho pisa descalço no chão, a mãe fala: menino, você vai ficar doente. O terceiro fica sujinho andando no chão. O quarto, ela fala: tem mais um, está por aí. Então, normalmente, o filho mais velho, ele tem esse aspecto um tanto laboratorial. Ele vai dando treinamento para os pais. E é normalmente um preposto. O pai diz assim para o mais velho: olha, você é o homem da casa. A mãe diz assim para o mais velho: toma conta dos seus irmãos. E ele vai desenvolvendo uma certa integridade de sentimento. Não que seja o mais inteligente, mas é o mais dedicado. E é o único que conviveu com os pais sem que houvessem outros. E aí vem o filho do meio, que não é regra. Mas a característica do filho do meio é ser diferente do filho mais velho. E muitas vezes pelos pais. Porque nós dizemos que o filho do meio, esses filhos do meio, são os filhos da comparação. É comum os pais dizerem: seu irmão mais velho na sua idade já tinha passado de ano. Seu irmão mais velho na sua idade já trabalhava. Seu irmão mais velho, e ele olha para o mais velho. E qual a característica desse? Ser diferente do mais velho. O mais velho é aquele filho que a mãe está com visita em casa, na sala, ele chega correndo desavisadamente e a mãe dá aquela olhada de canto de olho e ele volta caladinho. O do meio chega correndo na sala, a mãe olha com canto de olho e fala assim: que só está me olhando desse jeito? Ele é articulado, porque tem um na frente. E ele precisa buscar o amor. O caçula não pode ver um colo vazio, senta, não aguenta. Ele tem um outro na frente, ele tem um mais velho na frente, ele busca por um outro jeito. O caçula não é regra, mas normalmente ele é o inho. Você chama o Joãozinho, chega a 2 metros de Joãozinho, mas é o inho. É aquele que tem uma paciência também, ele é estrategista. A mãe chega com um presente em casa, lá um tênis, ele fala: oba, vou ganhar o tênis do meu irmão. Porque aquele é para o mais velho, que vai passar para o do meio, e o do meio vai passar o dele para o... E ele está legal, fica com esse. Sai à rua, e alguém diz assim: mas essa camisa não era do seu irmão? Ele diz: era, agora é minha. Mas ele é resignado, mas não é bobo. Ele chega para o mais velho e diz assim: você vai sair? Vou, estou vendo, você está se arrumando, eu quero ir com você. Que isso? Você é um menino, não vou te levar a lugar nenhum. Se você não me levar, eu conto para minha mãe o que você fez ontem. E ele diz assim: vamos comigo. Cada filho é diferente, e o amor de pai e mãe são os mesmos, mas não demonstrados da mesma forma. Tem filho que você abraça, ele retribui o abraço. Tem filho que você abraça, ele não te larga. Tem filho que você abraça, ele está com os braços destendidos. Cada um é de um jeito. E você vai tratando cada um de um jeito, educando cada um de um jeito, para que tenham todos o mesmo propósito, sem perder a personalidade, educá-la, para viver na sociedade. Essa é a dinâmica da relação pai-filho, mãe-filha. Essa é a dinâmica. E nesse processo de ensinar, de educar, nós vemos a questão 110 do livro O Consolador. Quando se pergunta a Emmanuel,
qual é a melhor escola na terra para a educação das almas que chegam lá? E Emmanuel responde: a melhor escola para a educação das almas que chegam ao lar ainda é o lar. Pois no lar é que se ensinam, aqui se fixam, desculpe-me, as bases do caráter. Os estabelecimentos de educação propriamente ditos do mundo podem instruir, e acrescenta ele, mas só a família pode educar. Vejam o que Emmanuel nos traz nessa questão 110 do livro Consolador. E então, entendemos que esse processo de educação para uma vida em sociedade perpassa didaticamente por três elementos: a educação natural, a educação formal e a educação moral, ou se quiserem, religiosa. O que é a educação natural? É a educação do dia a dia, através das observações, através das ações. Ela não é cognitiva, ela é perceptiva, ela é por absorção. É aquilo que os pais vão fazendo e os filhos vão copiando. Como escreveu o espírito Cassimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Poetas Redivivos, falando aos pais sobre as crianças educandas. Ele escreve: resguarda os teus pequeninos, onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Essa é a educação natural. É aquela que a criança absorve, é aquela que o filho absorve e reproduz. Quando muitas vezes em sala de aula encontramos crianças um tanto agressivas, que chega para o colega e lhe tira o lápis da mão, é porque em casa ela aprendeu dessa forma, porque o pai também lhe tira as coisas, a mãe também lhe tira as coisas, os irmãos mais velhos também tiram, e para ele isso é natural. E vai reproduzir na sociedade. Essa é a educação natural. É aquela educação que não adianta eu dizer algo e fazer diferente. O filho aprenderá o diferente. Toca-se o telefone, a criancinha atende e fala: mãe, é para a senhora. Ela fala: fala que a mamãe não está. No segundo dia toca o telefone, ela atende o telefone e pergunta à mãe: a senhora está ou não? Absorve. E por mais que a mãe diga não pode mentir, a criança vai aprender pelo que a mãe fez, pelo que o pai fez, não pelo que falaram. Esse é o processo da fixação. A educação natural. E a educação natural é essa que Emmanuel se refere, de formar as bases do caráter. E dizem os Espíritos, respondendo à questão 383 do Livro dos Espíritos, que a fase da infância é de fundamental importância para esse processo da educação natural. Pois nessa fase o espírito ainda está, como que, obnubilado pela própria condição do corpo. E por assim estar, ele não consegue se mostrar, então ele é mais acessível ao que lhes chega, ao que lhe ensina, ao que lhe demonstra. Então é a época ideal, segundo os Espíritos, nessa questão 383, para se fixar o conhecimento, para se passar os elementos da educação, da formação da personalidade, ou para a contribuição da continuidade da formação da personalidade. E muitas vezes nessa fase nós fazemos o contrário. Incentivamos nos nossos filhos as posturas que no futuro, quando adultos, nós nunca aprovaríamos. O menino, a menina, a criancinha, fala um palavrão e os pais dizem assim: nó, que bonitinho. Fala de novo.
porque é engraçadinho. Só que quando adulto ele vai continuar do mesmo jeito e não vai ser engraçadinho. Estamos perdendo a oportunidade dessa fase fundamental de absorção, através da demonstração dos pais. Por isso, volto a dizer, a união pressupõe maturidade para saber lidar com aqueles que vêm depois. Mas são difíceis os filhos, sim. Como nós também somos adultos difíceis. Dona Teresa de Brito, ela diz no livro Vereda Familiar, quando Deus lhes confia uma alma que vem do invisível para o sagrado compromisso do lar, é porque Ele sabe que com os recursos parcos ou fartos que dispõem os pais, terão condição de bem educar para a vida. E acrescenta que a missão dos pais é devolver os filhos para Deus melhor do que dele recebeu. Veja. E os filhos vão crescendo, passam por fases, por etapas, e na questão 385 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos respondem uma pergunta que de fato é muito interessante e todos nós percebemos. Pergunta-se a eles, por que a pessoa num dado momento da sua existência, mais especificamente ao sair da adolescência, muda o seu comportamento? É o espírito que se modifica? E eles respondem, os espíritos, não. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como realmente ele era. E essa sua natureza que ele traz dos seus arquivos ancestrais de existências, vai ser comparada, contrabalanceada com tudo aquilo que ele aprendeu naquela fase da infância, naquela fase da família. E prevalecerá o que for maior. Se maior ensino foi dado, sobrepõe aquilo que vem de saldo negativo. Se menor ensino foi dado, prevalece o saldo negativo. Lidiênio de Menezes, autor do livro Educação Espírita, ele coloca uma trova, um versinho para a idade dessa adolescência. Ele diz, idade de turbulência e de autoafirmação, requer a adolescência dos pais, pulso forte e devoção. Porque ali continua o processo educativo. Continua ainda. André Luiz nos fala da casa mental, em que nos apresenta o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Nesse processo da questão 385 do Livro dos Espíritos, o subconsciente é aquele que traz os nossos arquivos passados. O consciente é o que aprendeu-se nessa encarnação. E há um momento em que esses dois se ajustam. E é esse o momento da turbulência. E nesse ajustamento, ou nessa justaposição de passado e presente, a personalidade se formará. Se ajustará também. Mas Simão, então, perdeu-se o tempo da questão 383, da infância, não se mais tem oportunidade, tem o superconsciente, que é onde se encontram os ideais sublimes, e que nós podemos acessar pelo outro processo da educação, a educação moral, a educação religiosa. Quando ensinamos nossos filhos a respeito da existência de um ser maior, de um ser que nos criou, de um ser que nos conhece, de um ser que nos ajuda, de um ser que nos sustenta. Ensinamos a eles o valor da oração, o valor da prece. Demonstramos e ensinamos o valor da fé. E mostramos que existe realidade outra, diferente somente dessa material que nós vivemos. E mostramos que, embora de sabedoria popular, o ditado
Pau que nasce torto, morre torto, se endireita. Com as oportunidades reflexivas a respeito da própria existência, aurindo forças que advêm do nosso Criador. Daí a importância dessa educação moral, que não é moralista, é de reflexão da moralidade, que perpassa, no nosso caso, pelas hostes do pensamento espírita, pelo viés do pensamento religioso. E aí buscamos, nós espíritas, no culto do Evangelho no lar, a oportunidade de brindar a nossa família com a presença dos seres bondosos e instrutores que nos vêm para dividir conosco nas inspirações o aprendizado, o conhecimento para o aprendizado das lições que nos chegam. O culto do Evangelho, que é feito não de forma obrigatória, de forma necessária. E que envolvemos e cativamos os nossos filhos a dele participar. Na linguagem que eles podem conhecer, absorver e entender. Quantas vezes nós fizemos culto em casa com carrinhos. O carrinho de bombeiro, que era o socorrista, o guincho, que era o socorrista, que ia atender os carrinhos quebrados, no ato de solidariedade. Quantas vezes debaixo de uma mesa, com a toalha formando uma tenda, fizemos o culto do Evangelho numa tenda indígena, brincando com os índiozinhos, e falando do natural amor, e falando da civilização que muitas vezes conturba o pensamento natural. Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes demos água fluidificada para as bonecas? E elas cresceram, saudáveis, nunca tive problema com as bonecas, de problema de saúde. A água foi perfeita. Quantas vezes? Porque é para essas as crianças que estão na fase absorta, na fase de aprender. E muitas vezes nós pais queremos o culto no nível nosso de inteligibilidade. E deixamos a criança ali contando nos dedos a hora para terminar. Depois, com o passar do tempo, foi crescendo, em especial a minha filha, e aí nós íamos orando, e ela queria fazer a oração do Pai Nosso, e testava a gente, para ver se nós decoramos direitinho. E aí ela começava uma parte do Pai Nosso, parava, a gente tinha que continuar, depois ela já ia para uma frase do meio, eu tinha que continuar. E tudo decorado, uma hora a gente tropeça e esquece. E depois fomos falando do valor da oração, não mais decorada, mais sentida. E fomos pedindo para que fizesse ela a prece de instalação do culto. E assim foi acontecendo. Para que a ideia religiosa não seja uma imposição, mas sim uma construção. Uma construção de bases sólidas, que eu sei que posso buscar quando me sentir necessitado. Ensinando que esse amigo presente, Jesus, se faz sempre, bastando que nos liguemos a Ele. Pela prece, pela oração. É a educação religiosa. E a educação formal, que é dada pelas escolas, que instruem e fortalecem os elementos naturais ensinados em casa, mas seguem os paradigmas sociais, que são, em grande parte, estabelecidos pela média das famílias que compõem a sociedade. E esses três vieses, a educação formal, a educação religiosa, moral, a educação natural, formam a educação integral, formam o ser humano. E aí, ele vai rumo à eternidade, ele segue o seu percurso. E os pais fizeram a sua parte, trabalharam, dedicaram-se, e colhem os frutos.
que normalmente eles estragam os netos. Que a função do avô ou da avó não são funções maternas e paternas, são funções de avô e de avó. Cabe aos pais educar os seus filhos, e cabe aos pais dos pais educar os seus filhos, mas não os seus netos. Preciso orientar meu filho para ele orientar os seus filhos. Faça isso com os seus filhos, para que eles eduquem os filhos deles, mas não queime a etapa e vá direto aos filhos deles, que são os seus netos. Brinque com eles, divirtam com eles, mas respeitem as regras que os próprios pais estabeleceram para os seus filhos. A época de educar os filhos já foi. Agora os filhos vão educar os seus filhos. E avô e avó pode dar uma estragadinha por prazo determinado, só enquanto estiver juntinho e longe dos pais. Depois vai lá e fala: olha, segue o que seu papai e sua mamãe estão falando, que estão certos, porque são seus pais. E a família depois inverte. E temos os filhos cuidando dos pais. E aí nos lembramos fortemente do honrar pai e mãe, que é uma base da lei natural. Já que Kardec chamou de lei natural aqueles 10 elementos, 12 elementos do capítulo 20 do Êxodo, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, o decálogo. E lá temos honrar pai e mãe. Honrarás teu pai e tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. E é a hora então que cuidamos daqueles que nos educaram e nos deram a base do caráter e as condições de viver melhor. Cuidamos, não toleramos, não aguentamos, cuidamos. É amor, é respeito, é consideração, é gratidão, é a piedade filial, trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo. E que muito bem os Espíritos trabalharam no Livro dos Espíritos também, na Lei de Sociedade, sobre o amparo àqueles que não têm mais a força de trabalhar. O idoso na família é um membro da família, e não um agregado, tampouco um satélite. É um membro da família, que tem a sua história, tem a sua experiência e tem a sua necessidade de pertencimento. E a família precisa aprender que ela não se tem integral, senão com todos os membros ali juntos. Mesmo que em casas separadas. Porque para estar juntos, não precisamos estar perto. Como diz a letra de uma música do sertanejo universitário. Não precisamos estar perto, mas precisamos estar juntos. E o casamento, a família, continua. Mesmo que não juntas, porque outras famílias se formaram, ou porque a família se formou através de outras famílias que já se desfizeram, naquela relação de casais que já vêm com seus filhos, o outro já vem com os seus também, e depois tem os deles, e aí ficam os meus, os seus e os nossos. Tudo isso é a família. E o elemento, muito bem trabalhado aqui antes já, da possibilidade do desfazimento. Porque a união permanente, estabelecida na questão 695 do Livro dos Espíritos, não é a obrigatoriedade da continuidade das presenças. É a união permanente, é enquanto ela for permanente, e ela sempre será permanente, se as bases que sustentam a relação for o verdadeiro amor. Então surge a pergunta: quanto tempo dura uma união? Quanto tempo dura um casamento?
quanto tempo durar o motivo que levou à união. Não se deve olhar por que se separam, deve-se olhar por que se uniram. Porque enquanto durar o motivo da união, durará a própria união. Há pessoas que se casam por carência, tão logo não mais se sintam carentes, acabou o motivo. Outras se casam pela beleza alheia, e quando ela modificar e ficar a feiura alheia, não mais terá união. Outros se casam pela volúpia da paixão, pelo imediatismo de já faz muito tempo que nos conhecemos, aliás, foi ontem que nos conhecemos, e se casa. E o imediatismo passa e a união se desfaz. Aqueles que se casam por fuga, não aguento mais ficar na casa dos meus pais, e quando não mais precisar fugir nem da sua, não continua a união. E há aqueles que se unem e se casam pelo amor natural, sereno, nada exigente. O amor calçado na amizade, da alegria da convivência, da necessidade de estar juntos. E quando isso acabar, que até hoje não me deram quando isso acabou, acabaria a relação. Essa é a união que está lá nos evangelhos, quando disse o Cristo, dando sequência ao Gênesis bíblico, porque Cristo diz a mesma coisa do Gênesis: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e formarão os dois uma só, unir-se-á a mulher, e formarão os dois uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Diz o evangelista João que Deus é amor, e o que é unido pelo amor, vontades desmerecidas, desejos não medidos, não separam, porque é permanente. Podem acabar as profecias, podem acabar os dons das línguas, dizia o apóstolo Paulo, mas o amor permanecerá. Essa é a união por Deus, não institucionalizada, apenas sentida. E essa união é que forma o lar. E com esse sentimento, o lar se ergue e forma a base da própria sociedade. E teremos a sociedade, aí sim, com esse sentimento do amor, que é a amálgama da união, a sociedade também amorável, que respeita, que educa, que instrui, que apoia, que contribui. A partir desse momento que entendemos esse conceito de família, e entendemos a importância que temos quando nos lançamos a educadores domésticos, a pais, mães, ou aqueles que estiverem conosco sob a nossa guarda. Assim entendendo, a família, o lar, a casa, se torna o melhor lugar para a gente estar. Lembro-me quando assistia o filme O Mágico de Oz, versão antiga, mas já remasterizada, que Dorothy tentou-se levar a ela meios e mais meios para ela voltar para casa, e ela nunca conseguia. Havia o bloqueio da bruxa malvada do norte, havia a ineficiência da bruxa bondosa do sul, das bruxas meios termos do leste e do oeste, e ela não conseguia. O mágico de Oz mal sabia os seus próprios caminhos, e ela se sentiu perdida e não podia voltar para casa, mesmo na estradinha dos tijolos amarelos. Mas até que essa bondosa bruxa do sul disse a ela como fazer para voltar para casa, para voltar para o seu lugar. E disse, e ela então fez. E qual era a regra, qual era a mágica para voltar? Bater os calcanhares e dizer: não há lugar melhor no mundo do que a minha casa. Não há lugar melhor no mundo do que a minha casa. Não há lugar melhor no mundo do que a minha casa. E ela acordou em casa.
Assim somos nós, Dorotes, que achamos que muitas vezes família é problema. Família sempre será solução, nunca problema. Problema seremos nós, família será sempre solução. E conta-nos que um homem, um pintor, queria pintar um quadro que fosse a sua obra-prima. Ele queria já parar de pintar, e o último quadro deveria ser algo que, quando as pessoas olhassem para o quadro, veriam a coisa mais bela do mundo. E ele tentou, foi para o seu ateliê, tentou, mas não conseguia materializar numa tela aquilo que fosse a coisa mais bela do mundo. E ele saiu de casa, sua esposa ficou, seu filho pequeno ficou, e ele saiu caminhando para buscar uma inspiração. E no caminhar, ele se encontra com um poeta. E o poeta, uma pessoa sensível, percebe aquela certa angústia no pintor e pergunta a ele o que estava acontecendo. E o pintor diz ao poeta: eu quero pintar o último quadro da minha vida, e eu quero que seja a coisa mais bela do mundo, mas eu não consigo materializar numa tela e não sei dizer o que é a coisa mais bela do mundo. E o poeta, com toda a sensibilidade, diz a ele: pinte o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. O amor une as pessoas. O amor alegra as pessoas. O amor sustenta as pessoas. Pinte o amor. O pintor concordou e disse: você está certo, vou pintar o amor. O poeta foi embora. E veio uma outra dúvida: como materializar numa tela o amor? Como ele desenhar, pintar, desculpe-me, algo que quando alguém olhasse, visse o amor? E continuou andando, não resolvido. E ele se encontra com um sacerdote. Esse sacerdote, sensível às pessoas, pergunta-lhe a mesma coisa que o poeta lhe perguntara: o que aconteceu? E ele conta que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, como o último quadro do seu trabalho, mas que não conseguia, e encontrou um poeta que havia dito que o amor era a coisa mais bela do mundo, mas ele não conseguia materializar o amor. O sacerdote sorriu, serenamente disse a ele: o amor é uma coisa bela do mundo, mas a coisa mais bela do mundo é a fé, pois a fé é a manifestação do amor que se tem a Deus. A fé é a retribuição que nós temos do amor de Deus. Pinte a fé. Ele concordou e disse: a fé é a coisa bela do mundo. O sacerdote foi embora e ele ficou com dois problemas: como materializar o amor, como materializar a fé, de forma tal que se olhasse e dissesse: são as coisas mais belas do mundo. Continuou caminhando. Voltando para casa, encontrou-se com um ex-combatente de guerra, sensível também, talvez pelos os esforços e as dificuldades da guerra. E observa aquele homem que andava de cabeça baixa, pergunta o que havia acontecido, e o pintor conta que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, que o poeta lhe disse que era o amor, que o sacerdote lhe disse que era a fé, e ele não sabia o que fazer. E o ex-combatente sorriu, deu-lhe um abraço e disse: amor e fé são coisas belíssimas, mas a coisa mais bela do mundo é a paz. Pinte a paz, que você terá a coisa mais bela do mundo. Ele agradeceu e não sabia como materializar a paz, como desenhar para que olhasse e dissesse a coisa mais bela do mundo. E vai voltando, e chegando em casa, próximo à casa, já no portão, ele observa no portão que a sua esposa e seu filho estavam ali, esperando que ele voltasse. E ele se aproxima e o filho pequeno vem correndo para abraçá-lo, a esposa veio para abraçá-lo. E no olhar da esposa abraçando-o, ele viu o amor. E naquele olhar do filho, de confiança plena no pai, ele enxergou a fé. E entraram para casa, e dentro de casa, ele entendeu a paz. Foi para o seu ateliê, virou a noite pintando. No outro dia, chamou a mulher e o filho, e mostrou-lhes o quadro
cujo título era Minha Família, a coisa mais bela do mundo. Isso é a nossa família, a coisa mais bela do mundo, a escola das nossas almas, que nos foi presenteada por Deus, escolhida por nós, e temos todos os recursos para viver bem, com problemas, sem problemas e apesar dos problemas, com os entes queridos, sem eles e apesar deles, mas sempre a família será a coisa mais bela do mundo, onde nós cresceremos, nos formaremos e aprenderemos o real sentido da palavra amor, a certeza da fé e a serenidade da paz. Pela paciência de vocês em me aguentarem 2 vezes no mesmo dia, eu agradeço, rogando a Deus que abençoe cada família que aqui se faz. Que quando vocês e nós retornarmos para as nossas casas, que levemos a alegria desses dias trabalhados com Cristo, que levemos a tranquilidade desses dias em que sentimos a presença espiritual. E recolhamos da nossa família aquele sorriso de que bom que você voltou, que bom que vocês estão de volta. E comecemos a rever o nosso conceito de família, com as bênçãos de Deus sobre cada um dos que compõem a nossa família e também nós. Mineiramente, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pela paciência, Deus lhes pague pelo carinho demonstrado, e que essa nossa nova família cresça e que no terceiro céu estejamos ansiosos para novos encontros, novos conheceres e ampliar a nossa família espiritual. Que Deus nos abençoe a todos.